Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do canal Sarriá. Eu me chamo Leandro e a mim estou ao lado hoje do meu xará Leandro Stein, do meu irmão Paulo Júnior, um é Jacareí, outro Tijuca, Rio de Janeiro, eu Brasília. Que configuração, em uma triangulação monstruosa. A gente tem amanhã, terça-feira, Brasil e Paraguai, ou hoje, já é noite do dia 9, talvez você esteja ouvindo a gente ao longo do dia 10. Hoje à noite tem jogo da seleção brasileira. Paulo Júnior, uma nota para Arnaldo César Coelho, árbitro. 6. Uma nota, Leandro Stein, para Arnaldo César Coelho, comentarista. 8, pelo carisma, né? Carisma, um bom tuiteiro, inclusive, né? A gente vai falar de Brasil e Paraguai, eliminatórias da Copa. O jogo é em São Paulo, o Brasil já está praticamente classificado. Eu acho que não vai ter coré-coré nem para um nem para outro. A gente vai especular um pouquinho sobre essa partida. Antes de falar sobre Brasil e Paraguai, deixa eu fazer o serviçaço aqui da seleção do Arthur Elias, a seleção das mulheres, que convocou para a Copa América. Tem também um amistoso contra a França, mas é a convocação para a Copa América. Goleiras Lorena, Camila e Cláudia, zagueiras Tarciana, Kaká, Marisa e Aísa Haas, laterais Fê Palermo, Yasmin, Antônia, Fátima, meio-campistas Duda Sampaio, Ana Vitória, Angelina e Ari Borges, e no ataque Caroline, Dudinha, Marta, Johnson, Amanda Gutierrez, Gil, Gabi Portilho e Luane. Percebam que quando a gente olha o retrato do time da Pia que perde para a Jamaica, que não consegue passar de fase, tem alguns nomes que são cruciais, principalmente naquele ataque, né? Que é uma seleção que parece realmente nesse momento livre. Eu não digo livre no sentido de que era uma maldição, de que era uma coisa negativa, mas que mudou, né? Não tem mais, por exemplo, a Bia Zanerato, né, no comando de ataque. A convocação também passa por uma questão de lesão, mas não tem a Debinha, e isso no ataque também a gente não tem a Ludmilla, alguns nomes que outrora eram realmente certeza de convocação, não certeza, já não são mais cedo, já estão fora desse time da Copa América. Acho uma convocação bastante coerente. Esse momento é fácil para o Arthur Elias fazer uma convocação coerente, porque tá dando tudo certo, o time tá jogando muito bem. Então, quando o cara tem o voto de confiança das pessoas, né? Quando nas costas dele a mochila ali tá cheio de confiança, fica mais fácil. Então, a gente vai junto com os nomes que o Arthur Elias escolher. Ainda que ele tivesse feito uma ou outra mudança de nome, a gente estaria com ele, que ele fez por merecer essa confiança. Grau de confiança, Leandro Stein, meu parceiro, meu amigo, meu xará. É diferente o Ancelotti para o Arthur Elias. Claro, a trajetória é outra. A gente não tem como cobrar daquele cara que assiste o jogo de cantinho de olho, no boteco, na esquina, assim, ou daquele nosso parente que não para muito para ver as coisas, mas sabe que Equador e Brasil não funcionou, sabe que o Ancelotti chegou agora, então a gente vai dar para o Ancelotti um tempo de preparação, de ambientação, mas ao mesmo tempo não dá para esperar muita coisa, não dá para esperar muito tempo. E o Brasil precisa dar algum tipo de resposta rápida, porque a Copa do Mundo já não demora a chegar. Então, longe de mim comparar o time do Arthur Elias com o time do Ancelotti, porque na seleção das mulheres está dando tudo certo, está tudo muito bem. O que a gente tem que assistir nesse jogo em Itaquera, na sua opinião, Leandro Stein, para a gente vir aqui no pós-jogo e falar, tá tudo bem? Bom, para mim, assim, a escolha do Ancelotti, além de currículo, enfim, além da relação com os jogadores brasileiros, tudo aquilo que ele representa, o grande ponto para mim do Ancelotti como técnico que ele pode dar certo na seleção brasileira é uma característica muito particular dele e acho que no nível acima dos demais técnicos de primeira prateleira, né? Poucos se equiparam
a ele nessa virtude, que é saber aproveitar o potencial dos jogadores que ele tem em mãos e construir o time a partir dessas características, né? A partir dessas virtudes. Obviamente, ele conhece a maioria absoluta desse elenco da seleção, mas com muitos ele está tendo o primeiro contato, né? Assim, a primeira experiência de trabalhar, de treinar, enfim. Mas esse ponto das eliminatórias, para mim, vai ser o principal: montar um time da seleção, que é o que a gente precisa, a partir da característica desses jogadores. Então, é algo que eu ficaria atento. Esse time contra o Equador, por exemplo, eu senti que ele quis aproveitar muito de caras que ele conhecia, né? O caso do Richarlison é o clássico e a gente viu como não funcionou. O próprio Casimiro no meio-campo também é uma escolha regida a isso. Outros foram entrando até para ele sentir a partir do que teve de recomendação, né? Se a gente falar de Gerson, de Estevão, mas enfim, acho que é algo para ele ir ajustando, ir afinando a partir do que ele tem de contato, né? O que ele vai ter ali de perceber em treinamento, de conversar com os jogadores, é moldar o time a partir dessas características. E aí entro no ponto para vocês comentarem também que a grande questão da seleção nos últimos tempos é o meio-campo, né? Esse funcionamento do meio-campo. E aí, pro Ancelotti, acho que a grande dúvida é achar uma sintonia para esse meio-campo a partir das características e a partir do que esses jogadores oferecem, né? Porque até pela maneira como esses jogos de eliminatórias ocorrem, né? Muitas vezes o Brasil é o time levado a jogar para frente, a ter a iniciativa contra adversários mais fechados. Muitas vezes a gente pensa num Brasil mais propositivo, né? E a gente não tem tantas características assim entre os jogadores do meio-campo, jogadores de bom passe, mais propositivos, de ter essa cadência de jogo, né? A gente tem caras mais de chegada, ou mais explosivos, enfim, de ligação direta. Então, acho que essa é uma grande questão. Estava até pensando nisso e lendo hoje, depois da coluna do Mansur, ele também levanta esse ponto que é bastante interessante, né? Pensar numa seleção brasileira que talvez seja mais reativa com o Ancelotti em relação à construção de jogo em si, né? Que seja um time que espere um pouco mais e saia de maneira um pouco mais vertical. E a gente acho que teve exemplos, se a gente pensar na própria temporada europeia, que, enfim, é onde os caras estão e que serve um pouco de baliza, né, para a gente pensar na seleção brasileira, alguns times que foram ofensivos, mas com essa postura mais direta, né, se a gente pensar no Barcelona assumindo riscos e jogando assim, muito verticalmente, o Rafinha já está acostumado com isso, ou o próprio Real Madrid na temporada passada, que tinha um pouco mais essa característica de chegada rápida, e aí tem o Vinícius também acostumado a isso. Então, acho que é algo interessante, assim, pensar um pouco o que é expectativa sobre seleção e o que é cobrança, e o que esses jogos das eliminatórias pedem, mas o que é aproveitar esse potencial ao máximo dos jogadores por aquilo que eles oferecem e aquilo que a gente vai enfrentar na Copa do Mundo e que o Brasil não soube lidar tão bem em outras Copas do Mundo, né? Encaixar o jogo contra os europeus, enfim, uma ideia de jogo mais vertical, mais rápida, talvez funcione melhor com as peças que a gente tem hoje em dia. Paulo Júnior, a palavra é só sua. Brasil e Paraguai. Que caneta que o Denilson deu no Arce, né? Naquele Brasil e Paraguai, no Estádio né? Olímpico. Veio babando. Pediu. Não se vai babando no Denilson, né? Foi pesada, aquela caneta foi pesada. Foi o jogo que o Chilavera, inclusive, cuspiu no Roberto Carlos depois do jogo. Como diria Milton Neves, o cuspe é a fratura exposta da alma. A palavra é só sua. Coisa feia o Chilavert, né? Eu concordo com o Stein, a gente espera essa capacidade do Ancelotti de tirar o melhor dos seus jogadores, e aí eu vou citar duas coisas que se desenham para a escalação. Primeiro, é esperar mais protagonismo do Rafinha. Rafinha fez um jogo bom em março, na vitória sobre a Colômbia. Estava até olhando os números. Rafinha, Rodrigo e Vinícius têm mais ou menos o mesmo número de jogos pela seleção. Um pouquinho mais, Vinícius, coisa de meia dúzia de jogos a mais. Rafinha e Rodrigo tem ali 30 e poucos, Vinícius está batendo os 40.
Então são jogadores mais ou menos com a mesma trajetória e que a gente vive essa expectativa de vê-los desabrochar com mais consistência. Acho que o Rafinha pode aproveitar esse momento, primeiro para se desconectar daquela bobagem da repercussão da entrevista para o Romário. A gente se decepcionou muito com o jogo em Buenos Aires, também porque o Rafinha botou pilha, e talvez o Brasil não estava com esse time todo para botar aquela pilha, mas isso já foi muito falado. E eu acho que o Rafinha tem duas coisas que são muito favoráveis para esse retorno dele ao time. Primeiro, que é melhor voltar ao time em Itaquera contra o Paraguai do que em Guayaquil. Segundo, que a seleção está num astral diferente do que saiu lá de Buenos Aires. Acho que o time que recebe o Rafinha amanhã é mais favorável do que o time que, por exemplo, Estevão teve que jogar dias atrás. Estou esperando um jogo à vontade do Rafinha. Ele não precisa destruir o jogo, não precisa botar o jogo no bolso. Eu gostaria de ver o Rafinha à vontade, consolidando a temporada que ele fez e tendo um pouco essa responsabilidade de, se ele não é exatamente um armador, um articulador, um ritmista, como dizia o Tite, pouquinho antes da Copa da Rússia em 2018, que pelo menos ele seja um pouco esse cara que precisa aparecer para tentar dar um pouco de ritmo para a posse de bola. Eu concordo com o Stein, talvez essa seleção nunca vai ser uma seleção de grande posse de bola, desse meio-campo que controla o jogo, talvez de fato a gente não tem jogadores para isso, mas eu acho que o Rafinha pode ao menos tentar isso e pode ter mais capacidade de fazer isso do que teve o Estevão dias atrás. Estevão começando a carreira, uma estreia como titular, não falo isso em tom de uma cobrança exagerada no Estevão, mas do Rafinha eu acho que a régua pode ser um pouquinho mais alta. Acho que ele pode vir pegar uma bola no pé do Bruno, acho que ele pode aproximar uma tabela com o Vinícius, acho que ele pode ajudar os laterais. Não funcionou, Wanderson e Estevão, né, em Guayaquil. Acho que o Rafinha pode melhorar o jogo do Wanderson. Então, estou com uma expectativa de ao menos ver um Rafinha com a leveza que ele joga no clube. O encaixe, a parceria, isso a gente vai entender ao longo do trabalho do Ancelotti. E uma coisa que eu fico pensando, estava pensando antes da gente começar aqui, e a fala do Stein me trouxe a isso também, o Tite ficou anos pensando nesse encontro com os europeus. O Tite, desde aquele empate contra a Inglaterra em Wembley em 2017, ele cismou que ia ser muito difícil furar defesas de 5 europeias, e ele botou na cabeça dele esse jogo. No meio do caminho, ele atropelava nas eliminatórias, mas tínhamos a impressão de que o Tite estava mirando lá o grande jogo. Então o Tite está amassando a Venezuela, mas ele está pensando, ele sabia que ia chegar a Copa do Mundo, ele ia ter uma nova chance de pegar um europeu nas quartas ou na semifinal, como teve. Para o Ancelotti, me parece que é uma bola dividida. Ele já deve ter claro que o Brasil precisa ganhar da Bélgica, da Croácia, de quem aparecer nas quartas de final, mas ele tem o direito também de entender como funciona um jogo em casa contra o Paraguai. Se confirmado que ele vai de Martinelli na vaga do Gerson, que ele vai só com 2 no meio, me parece um time muito mais para pegar o Paraguai do que para um jogo de grande nível no futuro. Não acho que o Brasil foi em Buenos Aires com 2 no meio, aconteceu o que aconteceu. Não acho que o Brasil um dia vai encontrar uma Espanha, uma seleção de Portugal, jogando só com 2 no meio. Então, vejo o Ancelotti nessa bola dividida. Eu preciso moldar o time para os grandes jogos, que eu vou ter daqui 12 meses, começa a Copa do Mundo, mas eu preciso armar um time para amassar o Paraguai em Itaquera, um cenário completamente favorável para o Brasil empilhar finalizações e volume de jogo. Acho eu que ele está mais nesse curto prazo no momento. Acho que ele está mais a fim de entender como que eu pressiono, ataco e boto pressão num time que vem para se defender em São Paulo, e vai ficar um pouco para depois essa reflexão sobre adversários de melhor nível. Não que o Paraguai não seja um time que possa enroscar, mas não é um time que não é um tipo de jogo que se compara ao jogo que tem travado o Brasil nas Copas. Preferiria eu, como disse um pouco o Stein, o Brasil fortalecendo o seu meio-campo. Acho que não é o que vai acontecer
nesse jogo contra o Paraguai. Acho que vai mais, de fato, para o que o jogo pede, abafa a pressão, não deixar o Paraguai respirar, ainda mais se for com Martinelli, Rafinha, Vinícius. O Bonsa falava, né, Leandro, no papo contigo sobre os clubes, como os jogadores atuam nos clubes, de como o Rafinha é esse cara que puxa a pressão do Barcelona, né? Então, acho que o Ancelotti vai nessa. Ainda que gostaria de sair dessa data FIFA com um meio-campo um pouco mais coeso. Não sei se vai rolar e não sei também se é o caminho que a seleção vai ter. Eu quero saber se vocês me ouvem. Não me ouvem? Sim, a gente tem um positivo que eu não vejo é você se movimentando. Sua tela está estática agora, mas ouvir eu te ouço. Perfeito, porque a minha câmera, eu também não. Vocês estão estáticos para mim aqui. O meu computador hoje tá num daqueles dias de Edmundo em final de Copa América, dando soco só para contrariar. Se vocês estão me ouvindo, ótimo. Parece que eu sou um correspondente dos anos 90 aqui com a imagem parada. Estou contemplando ouvir dos senhores, porque, como disse, meu computador e boa parte do que eu tinha para ouvir de vocês, tudo travado aqui, uma loucura. Mas o que eu queria saber, para a gente passar para uma segunda parte aqui, e a gente já encaminhar para os finalmente, eu queria saber de vocês se tem alguma surpresa, alguma coisa que vocês gostariam de ver saindo do banco de reserva, se tem alguma picardia que o Ancelotti poderia ser menos muquirana e oferecer para a gente. Eu estou falando, de repente, de uma dupla de ataque. Será que em algum momento a gente vai ver o Vini Júnior mais dentro da área? Ou, de repente, sei lá, o Andreas ou o Estevão mais solto com outros 3 atacantes, ou seja, realmente um camisa 10, fazer parte do triângulo de meio de campo e não só de... Vocês têm alguma expectativa nesse sentido, alguma expectativa de novidade? Porque é isso, eu acho que do que eu ouvi de vocês dois, a gente não tem muito para onde correr. A gente está sendo compreensivo com o momento do Ancelotti, a gente sabe que ele tem as suas questões de plano imediato, de médio prazo, e a gente não consegue misturar uma coisa com a outra. É um começo de trabalho muito peculiar, muito particular, mas a gente assiste futebol sempre com algum desejo. A gente não vai conseguir assistir um jogo e acompanhar um time, uma seleção, sem ter a nossa imaginação, sem o nosso desejo. Vocês querem ver alguma coisa que até o momento não deu pinta, que vai aparecer, que vai acontecer? O que esse banco de reserva da seleção reserva para vocês? A gente não vai ter... Porque, assim, se realmente for só o Rafinha pelo Estevão e o Matheus Cunha na vaga do Richarlison, são 2 partidas e 13 titularidades, né? 13 camisas de titular em 2 partidas, ou seja, de 22 vagas possíveis, são só 13 mudanças, 3 jogadores que seriam titulares com o Ancelotti. É um número baixo, é um número que eu poderia palpitar que seria maior, porque o cara está começando o trabalho, ele no segundo jogo ele vai dar chance para 4 ou 5 jogadores novos. Não. Se for isso mesmo, pouca mudança, ou seja, nenhuma mudança nem no sistema de defesa, nem no triângulo de meio campo, acho um número baixo de mudança, o que faz a gente aumentar a expectativa no entendimento, na interpretação daquilo que pode... Bom, travou aqui. Tá ouvindo, Paulo, alguma coisa? Não, travou para mim também. Bom, só para aproveitar, então, não ficar parado já respondendo, acho que uma questão, para mim, entre aquilo que pode acontecer, que não é necessariamente uma surpresa, mas, assim, pelas peças dentro de campo que eu espero um pouco mais, é uma conversa maior entre os atacantes. Obviamente, a gente tem essa questão do meio-campo e, assim, esse fim da era Dorival Júnior, a gente via um time com latifúndio no meio-campo e setores muito separados, né? Uma defesa sufocada e um ataque que não estava funcionando, né? Acabava muito isolado.
E acho que falta um pouco mais, né, essa conexão na frente, nessa linha de frente. Acho que a entrada do Matheus Cunha é propícia para isso, né, para ajudar, até pela movimentação que ele tem, por essa característica que não é exatamente de um centroavante, mas é de um jogador de movimentação, você aproveitar um pouco mais, enfim, o Vinícius Júnior, você aproveitar um pouco mais o Rafinha nesse tipo de movimentação, aparecendo mais pela faixa central. O Paulo falou da questão do Martinelli em si, né? E acho que se o Martinelli vier mesmo na vaga do Gerson, aí eu fico um pouco interessado em ver até o posicionamento do ataque em si, como é que ele vai encaixar os jogadores de frente, né? Como é que ele vai, se ele às vezes pode aproveitar o Vinícius Júnior numa faixa um pouco mais centralizada, se ele pode, enfim, como é que ele vai utilizar o Rafinha, em qual posição que o Rafinha pode entrar, considerando que ele joga nas 3 faixas, né? Acho que pode ser interessante. E até nessas subidas dos laterais, né? Porque se ocorrer, por exemplo, essa aposta no Martinelli, eu vejo um ponta mais fixo que não demanda tanto o apoio dos laterais, e aí concordo com o que foi analisado no pós-jogo do Brasil e Equador, que faltou um pouco mais esse apoio, né? Faltou um pouco mais essa conexão dos laterais com os pontas em relação àquilo que o jogo pedia, o que o jogo desenhava. E assim, de surpresa, eu gostaria de uma surpresa na escalação em relação ao Bruno Guimarães. Obviamente é só o segundo jogo do Ancelotti, mas o Bruno Guimarães tem um histórico relativamente longo na seleção, se a gente pensar desde 2022, aquilo que ele não entrega, né? E acho que por característica, o Ancelotti tem tantos jogadores que poderiam tentar fazer melhor o que o Bruno Guimarães, em teoria, faria por aquilo que a gente vê no Newcastle, ou outros que podem dar características diferentes para o time, né? Então, por exemplo, se for para um time que administre mais a bola, que amasse um pouco mais, o Andréas Pereira seria um nome para entrar. Não é meu nome preferido, não gosto muito do Andréas e, enfim, acho que vocês sabem também um pouco o motivo, mas é um jogador que acho que tem umas questões também de sentir, às vezes, a temperatura do jogo, e a seleção brasileira está pedindo alguém que sinta a temperatura do jogo, né? Que tenha um tipo de atitude mais proativa, enfim. O Andrei Santos, por aquilo que fez na temporada na França, é um jogador que, por exemplo, acharia mais interessante para poder entrar nessa vaga, para ser testado, enfim, para oferecer até um pouco mais de chegada ao ataque num jogo em que o Brasil pode tentar amassar o Paraguai. Ou mesmo o Ederson, que é um jogador de muita intensidade, que acho que ele até ficou um pouco queimado na seleção, não completamente, mas assim, merecia uma continuidade maior, assim, um olhar maior sobre o futebol dele. Então, se fosse para pedir uma surpresa, eu já pediria na escalação e para ter um companheiro diferente para o Casemiro, né? Não acho que o Ancelotti vá tirar o Casemiro, mas o Bruno Guimarães, por esse histórico dele na seleção de não conseguir entregar, acho que poderia ser um jogo para se testar um jogador diferente, até dentro disso de observações que o Ancelotti pode fazer. E se ele vem, Stein, né? Informações dão conta que ele pode vir com o Martinelli no Gerson. Eu concordo com você. Talvez manter o Gerson ao invés do Bruno, e já que vai num 4-2-4, dar uma moral para o Gerson à frente do Bruno, não querendo comparar os dois jogadores individualmente, momentos da carreira diferentes, ligas diferentes, funções diferentes nos seus times, mas também não deixa de ser simbólico a saída de Gerson e Estevão do time, os dois jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. Se você vai focar nessa pressão, em tese, jogadores que atuam num modelo de uma pressão, né, nos seus grandes clubes europeus um pouco mais consistente, marcar com Vini, Rafinha e Martinelli, vai deixar o Paraguai com muito medo de sair de fato, mas eu sou dos que acham que o Gerson pode ter um carinho na seleção relevante, que ele não precisa ser um jogador também que seja descartado. Não estou falando que ele está sendo descartado, é só uma opção, mas eu preferiria ver mais moral para o Gerson
e talvez o Bruno ficar como opção para o Casimiro. Não acho que seria nada de muito maluco, assim. E o Leandro falou do que eu espero, assim, de novidade. Queria ver mais do Estevão, acho que ainda, obviamente, vai ter uma carreira longa na seleção, talvez entrar com o jogo em andamento, quem sabe entrar com o Brasil ganhando, possa dar uma soltada no Estevão, bater no gol de fora da área, trazer uma leveza que eu acho que ele não encontrou no jogo, lá no Equador, pela circunstância do jogo, e acho que Matheus Cunha pode sair grande desse jogo. Se de fato ele tiver Vini, Martinelli e Rafinha pressionando. O Matheus Cunha conseguiu jogar bem em Buenos Aires, né? Diga-se, com um time bem perdido e com uma marcação pouco encaixada. Ele é muito inteligente, né? Nessa marcação. Quando o time sobe, ele sabe se posicionar e eu acho que ele pode sair grande desse jogo. Se Rafinha vier bem, se vier mesmo Martinelli, se Vinícius fizer um jogo, pelo menos na média, que ele faz nos seus dias comuns de Real Madrid, acho que o Matheus pode se sair bem e acho que pode dar ao Vini muito mais jogo do que o Richarlison consegue dar, né? Infelizmente, o Richarlison foi muito mal fora da área, né, para o desafogo lá em Guayaquil. Então, concordo com vocês, tá? Uma expectativa de ver o ataque pelo menos um pouco mais à vontade, um pouco mais leve. Curioso para ver se jogar Martinelli, como que ele vai combinar com o Rafinha. O Brasil jogou assim, né? Na própria derrota em Buenos Aires, Rodrigo, Rafinha, Vini e Matheus. O Rodrigo, me parece, né, no Real Madrid, está mais acostumado a ter mais mobilidade do que exatamente o Martinelli no Arsenal, mas é um jogo propício para eles fazerem isso. Como você disse, não sei se ele viria com um aberto na ponta direita ou se ele vem confiando que ele pode ter mais movimentação nesses caras de frente, de vez em quando virando uma dupla, Vini e Matheus, de vez em quando o Rafinha abrindo um pouco na esquerda também para tentar jogar junto do Wanderson. Vamos ver. Só insisto o que eu disse antes. Acho que o meio-campo vai seguir sendo um problema. Tudo bem. Talvez não é contra o Paraguai. O Brasil tem grande chance de entrar em campo podendo vencer e se classificar para a Copa. Não é isso que dá dor de cabeça. O Brasil vai à Copa com certeza, mas Ancelotti precisa entregar um jogo de pressão e de chances e de finalizações. Ele precisa mostrar que tem um caminho para o Brasil voltar a ser forte nas eliminatórias. Acho que ele pode entregar isso. Acho que o jogo pode voltar um pouco àquela sensação que tinha com o Tite, de que os times vão vir ao Brasil serem muito pressionados, serem muito amassados, terem dificuldade de ficar com a bola, coisa que a gente perdeu, né? Incrivelmente perdeu, né? Com Ramon, Diniz e Dorival. E aí, mais tranquilo, passando entrevista, Cristo Redentor, trote, primeira viagem, primeiro jogo no Brasil, passando tudo, quem sabe o Ancelotti vai começar a olhar para os grandes jogos, né? Começar a pensar, e quando eu cruzar com os Cobras, né? Qual que é o time que tem mais a ver para o dia que precisa, que é daqui um ano, num mata-mata ali na frente. Brasil e Paraguai, então, fazem... Faltam quantas? Faltam 3 rodadas, né? 3 rodadas. Por isso que se o Brasil já tiver a 7 da Venezuela, pode acabar, né? Perfeito. Então, é a antepenúltima rodada. O jogo é em Itaquera e terminando a partida, um pouco depois, a gente abre câmera e microfone para gravar o Sarriá de pós-jogo. Estaremos aqui e contamos com a tua companhia também. Afinal de contas, a gente não é bobo de abrir microfone para falar sozinho. Se for falar sozinho, eu falo sem microfone. Então, se eu falo aqui, é justamente na expectativa de ter a sua companhia. Que, falando sério, é muito gratificante. Tem uma coisa legal. Depois que está consolidado, e eu posso falar para vocês que não sou um cara de projetos de curto prazo, né? Sempre que trabalhei em alguma coisa, essas coisas duraram 3, 4 anos. Eu tenho até um país imaginário, viu, Leandro Stein, que existe há 20 anos, cara. E eu tenho 40, ou seja, eu sou bom de coisa de longo prazo, viu? As coisas que começam demoram para acabar. É claro que eu não estou contando as que acabam rápido também. Tem umas que acabam rápido.
mas eu estou começando um projeto, a gente está começando junto, né? Eu com uma ajuda dos meus amigos, e esse prazer do começo do projeto é bem gostoso. Eu me recordo lá atrás, lá em 2013, começar com a Central 3, e tenho muito carinho pelas pessoas que ouviam a Central 3 lá do começo. Uns caras que eu nunca esqueci nem o nome, e são muito caros para o meu coração até hoje. Então, as pessoas que estão comigo, que estão com a gente no começo dessa trajetória, quando eu estiver falando aqui no Sarriá, quando a gente estiver aqui discutindo a Copa de 38, pô, aí vai ser fácil, né? Com Aí vai ser tranquilo. 128 seleções, os jogos rolando aqui do lado, no chat do próprio Sarriá, porque sabia, os jogos vão passar em todos os canais de YouTube, né? Vai bastar ter um e-mail para passar o jogo e o jogo vai ficar passando aqui do lado, seleção atrás de seleção. Gosto do seu otimismo em relação à continuação do YouTube como plataforma. Ela é muito firmeza, né? Tem gente que acha que entra no YouTube, pô, o YouTube é bom, tem um monte de programa no YouTube, uma programação boa, eles devem ter programação. Não, não é bem assim, mas o YouTube realmente é muito bala e eu tenho muito prazer de estar aqui e de ter a companhia de você, amigo e amiga do canal Sarriá. Beijo para você, meu xará, Leandro Stein, até a próxima. Beijo, e só deixar uma pensata, porque a gente começou falando de seleção feminina e de Arthur Elias, estava conversando com alguns amigos na última sexta-feira e a gente estava falando de como o Arthur Elias poderia ser um técnico para a seleção masculina no futuro, né? Acho que talvez não se compre de imediato para o grande público, né? A gente estava falando do tiozinho da padaria, enfim, mas se falou tanto do André Jardine, por exemplo, eu teria preferência, se fosse para escolher um nome nacional, comparando com o André Jardine, o próprio Arthur Elias. Mas, enfim, fica uma pensata e uma sugestão para discussão em programas futuros também. Eu já o tinha em alta conta, viu, meu xará? Mas o que ele está fazendo nesse começo de trabalho na seleção, ele está superando a expectativa que já era alta, no meu caso. Realmente, não é só de resultado, não é só por jogar bem, mas os caminhos que ele está escolhendo para jogar bem, o critério que ele tem para fazer as convocações e as escalações, coisas que você, na hora que vê no papel, fica curioso, e na hora que você vê em campo, você percebe que tem uma sacada. Ele é um técnico que tem muita sacada, realmente é um cara que pensa mesmo as coisas e tem pensamentos autorais. Ele não dificilmente faz uma coisa que é mais do mesmo. Técnico de primeira, realmente de primeira. E aí, em cima disso, é sempre bom lembrar que o canal Sarriá jamais vai chutar cachorro morto, jamais vai ficar fazendo reminiscência de um passado que passou, acabou, mas eu particularmente sou frontalmente contrário à ideia de que Pia Sunhad preparou o terreno. Isso eu falo não para ficar chutando uma história passada, ficar chutando uma latinha no chão sobre a Pia, mas para dar ainda mais mérito para o Arthur Elias. Eu não acho que ele pegou um trabalho já mastigado. Eu acho que ele chegou num lugar complicado com o cimento. Não é que o cimento estava fresco, era só esperar secar, não. Ele chegou e a situação não estava nada fácil, estava nada boa. E acho que ele tem ainda mais méritos por conseguir fazer o que já fez até o momento. Acho que a gente vai ganhar a Copa América, é franca favorita a seleção brasileira a vencer a Copa América, e a gente está curioso, no caso, não só pelo título, a gente imagina que vai chegar, a gente é franco favorito, mas estou muito curioso para ver que tipo de atuação, que tipo de seleção a gente vai ver. Porque ganhar a Copa América a gente já ganhou, com a Pia, inclusive, mas jogando um futebol paupérrimo, ganhando de 1-0 com um pênalti discutível na final contra a Colômbia. Um pênalti discutível não, um pênalti que não foi, e ficou aquela sensação de, tá bom, ganhamos, mas onde é que a gente quer chegar com isso, né? E com o Arthur Elias eu sinto que a gente pode chegar muito longe, e aí eu começo até a ficar feliz da Copa do Mundo sem casa. Paulo Júnior, meu beijo. Valeu Stein, prazer revê-los e confiante para o ataque do Brasil, pelo menos ter um jogo de tirar esse peso das costas. A viagem a Buenos Aires foi muito frustrante, o jogo em Guayaquil foi muito travado e acho que eles têm uma oportunidade de ouro
para dar uma soltada. Depois desse jogo, faltarão só 10. É muito pouquinho, né? É muito pouquinho. Então, assim, não tem mais tanto tempo assim para começar a entrar um pouquinho mais a bola de Rafinha, a bola de Vinícius, para de repente Matheus Cunha marcar mais um gol e para as coisas fluírem um pouquinho. De novo, como a gente disse, vai ser pouco a pouco, com um alívio, que a gente tem o treinador da Copa do Mundo. Não precisamos ter tanta pressa com o Ancelotti. Acho eu que ele foi contratado para isso e ele merece o benefício do tempo. Ele merece não ser pressionado num primeiro jogo. Mas a turma, Vinícius, Rafinha, Bruno, podem jogar um pouquinho mais do que vem jogando e podem entregar uma vitória convincente para ir para a reta final dos 10 jogos um pouquinho mais leves. Valeu. Como jogador de futebol, Carlo Ancelotti ou Ramon Menezes? Não vi Carlo Ancelotti, mas voto em Carlo Ancelotti. Vi Ramon Menezes. Não significa que o Ramon era ruim, o Ramon era bom jogador, mas é que a gente tá com pinimba do cara, né? Eu não vou votar no Ramon, mas nem para síndico. Tô com raiva do cara, ainda que tenha ganhado o Sul-Americano, seja como for. Eu gosto do Ramon. Do Ramon Menezes, eu já não tenho muito material para ter gostado. Tá bem dividido. O Leandro Stein, você já fez um perfil do Ancelotti jogador? Não fiz, mas seria uma boa, né? Assim, até por ter passagens em times muito importantes, pensando na Roma, no Milan, enfim, teria um histórico razoavelmente respeitável aí para se falar. Deixa Valeu, eu só gente. falar uma coisa, Leandro. Desculpa interromper. O Ancelotti hoje deu uma resposta muito boa sobre Copa do Mundo. Ele falou, pelo que eu me lembro, 90, 94, 86, foi uma experiência muito legal. Eu pensei, como assim pelo que eu me lembro, cara? Eu fiquei com a mesma dúvida. Eu vi a tradução, eu vi a resposta escrita só, eu falei, nossa, mas será que foi na transcrição? Cara, como assim? A gente lembra da pelada do Interclasse? Você está em dúvida pelo que você lembra? Pô, do Rose Bowl em 94? Com a Copa do Mundo em casa em 90. Espero ter sido uma simplificação de língua, viu, Stein? Espero que ele não tenha conseguido desenvolver o raciocínio, porque, pelo que eu me lembro, não. Espero que você lembre bem das Copas do Mundo, Ancelotti. Mas tem gente que não lembra, né? De fato, não acho que é o caso do Ancelotti, mas tem boleiro que realmente não sei o que acontece com o cérebro do cara, que o cara, ele fala, não, foi um jogo contra a Polônia lá na Copa 2003, e, tipo, a Copa foi em 2006, não foi em 2003, não foi contra a Polônia, foi contra a China, e ele não jogou, ele não estava convocado, na verdade ele está falando de um jogo do Rio-São Paulo. Os caras falam comete muita imprecisão, de fato, os caras lá. Bruno Guimarães, uma última pensata aqui, você estava falando do Bruno Guimarães, só queria falar uma coisa. É outro tempo, era outra concorrência, mas se o Vampeta tivesse 35 chances para ser titular da seleção brasileira, como o Bruno Guimarães está em vias de receber, o futebol teria sido mais justo com ele, né? E o Vampeta é um grande jogador, espetacular jogador, pentacampeão, nesse triangulinho de meio campo aí, faria tudo que a gente precisa, viu? Esse cara que chega lá na frente, lateraliza passe, cadencia ritmo do jogo, é malandro, ótimo jogador de futebol, tudo que eu queria que o Bruno Guimarães fosse hoje. Fez uma vez contra a Argentina que, olha... É verdade. É verdade. A gente vai fazer, viu, Leandro Stein? Vou aproveitar o gancho e dizer que a gente vai fazer no período sem data FIFA essas coisas de lista, né? Que a gente gasta o tempo a fazer lista, que grandes atuações individuais, coletivas, grandes erros de arbitragem, grandes coisas em Copa do Mundo, grandes cascatas, grandes presepadas, grandes loucuras. Vamos falar de seleção brasileira. Quando não tiver jogo, pré-jogo, pós-jogo, a gente ainda assim tem muito assunto e a gente vai estar aqui para conversar. Beijo, tchau, tchau.